Muito bem, estamos aqui ao vivo. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre a nossa segunda fase, Direito Administrativo, preparatória para o nosso 29º exame, né? Uma segunda fase voltada para o 29º exame. A gente agora está começando essa preparação, né? Eu espero que você aproveite bastante essa nossa aula inaugural. Aqui a gente vai bater um papo longo hoje, né? Vamos falar sobre a prova, vamos falar sobre o curso, vamos falar sobre metodologia, vamos falar como estudar e principalmente como passar. Então, tudo isso a gente vai bater um papo aqui, vamos ver como é que se prepara adequadamente, material, tempo, organização de tempo, tudo isso é importante para a gente começar a enxergar no horizonte a nossa carteira, né, a nossa habilitação para advogar, que está aí, né? Está chegando, está se aproximando, e só falta um passo para a gente chegar até lá. Esse passo é exatamente a nossa aprovação. Tá legal? Então, vamos lá, vamos começar essa jornada a partir de hoje. Nós temos aí um tempo razoavelmente bom para a gente poder estudar. Tem muita coisa? Tem muita coisa, mas nada que nos deixe muito preocupados, né? A gente só precisa organizar o estudo. É o que eu sempre digo, se você organizar, fica tudo fácil. Até porque você vai poder, na segunda fase, você vai poder estudar só uma matéria e você vai poder levar o teu código para a prova, o que é um grande facilitador, né? Levando em consideração que as questões de direito administrativo, normalmente, elas são literais, ou, quando não são jurisprudência, é literal, é lei, é pegar a cara, crachá e mandar brasa. O mais importante aqui, e aí eu sempre digo isso, o mais importante é você saber usar o teu código. Essa é a chave do sucesso. A chave do teu sucesso é você ter uma familiaridade, uma intimidade com o teu código. Porque aí vai ficar tudo fácil, é tempo, você precisa de tempo e achar rápido. Se você sabe o assunto, né? Olha, a gente vai ensinar aqui como é que faz isso. Se você conhece o assunto e se você sabe como procurar na lei, então tudo fica muito mais fácil. Tudo vai melhorar demais para a gente, tá legal? Então preste atenção, meu querido aluno, você que ainda está em dúvida do que vai fazer, enfim. Como essa aula aqui é aberta, essa primeira aula é para todos, todo mundo está podendo assistir, vai ficar aberta aqui para você no YouTube, aqui no Fórum Play. Então, a ideia aqui é exatamente essa, é te mostrar a metodologia, como estudar, e eu vou falar direcionado para você que já é meu aluno de segunda fase, tá legal? Então vamos trabalhar, vamos começar a ver, eu vou me apresentar aqui e depois a gente vai tocar o barco, fechou? Olha só, eu sou o professor Glastone Felipe, sou professor aqui do curso Fórum, né, de primeira fase, e sou professor de segunda fase aqui em Direito Administrativo, que o que a gente tem visto, nossos históricos, embora a gente não ainda tenha, não é uma matéria popular, vamos dizer assim, mas pelo menos a gente está conseguindo aprovar aí a maioria dos alunos. A gente tem um índice de aprovação em EDM muito bom. E aqui nós vamos ter uma divisão, né, de tarefas. Eu vou lecionar com você, eu vou tratar com você durante as nossas aulas o direito material, administrativo material, marcação de lei, jurisprudência, tudo isso a gente vai ver. E tem uma parte de peças que eu também falo um pouquinho, mas ela é mais voltada, mais trabalhada com a professora Poliana, que vai estar aqui também com você, trabalhando essa parte de peças, né, da parte de material. Então ela disponibiliza uma dezenas de peças para você ir trabalhando e treinando, tá legal? Bom, por falar em peça, esse é o meu primeiro bate-papo aqui com você, é exatamente quanto a isso, né? Quanto à questão da peça. Bom, olha só, a nossa prova, a prova que a gente vai fazer, ela é dividida em duas partes, né? A segunda fase, na OAB, ela é dividida em duas partes. Uma parte em que você vai ser testado quanto ao teu conhecimento de uma peça prático-profissional, você vai ser instado a fazer uma peça, né? A banca vai te dizer uma história, vai te contar um causo, né? E você ali vai ter que saber qual a medida judicial cabível,
Normalmente é assim que acontece, né? Por que eu digo normalmente? Porque é possível, vamos dizer assim, proibido que caia uma medida administrativa cabível. É possível que isso aconteça. Mas, pelo que eu me lembre, né, desde a época em que a prova era ainda feita pela CESP, que não cai uma questão, uma peça administrativa. Até aqui, todos os exames unificados da FGV, organizados pela FGV, sempre cobraram uma medida judicial cabível. Então, vamos trabalhar com a ideia da medida judicial cabível, mas não vamos afastar de todo a possibilidade de uma peça administrativa. Tá? Eu não vou dizer para você, assim, nunca vai cair. Eu não vou dizer isso, porque cabeça de banca, de OAB é uma incógnita, não é isso? Portanto, as chances de cair uma peça judicial é de 99,9%. É o que a gente pensa, o que a gente imagina, é o que sempre caiu. Beleza. Então, a nossa prova ela é dividida em duas fases, né? Dois momentos ali. Nossa segunda fase, dois momentos. Um primeiro momento em que você vai ser levado a fazer uma peça. A questão vai te dizer, mais ou menos, vai te dar uma historinha, e você vai ter que saber qual é a peça, qual é a medida judicial cabível ali. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a parte mais traumática e, ao mesmo tempo, mais fácil da peça, da prova inteira. Da prova inteira. Por que eu digo isso? Porque se você errar a peça cabível, você perde toda a prova. Não é só a peça. Você é reprovado. Por que isso? Porque, olha só, a prova é assim, ó. Prova. Aí tem uma parte. Primeira parte. A primeira parte é a peça. Valor, 5 pontos. A segunda parte são 4 questões discursivas. 4 questões discursivas. Valor, 5 pontos. Quanto você precisa? 6 pontos. Esse é o número mágico. Tá legal? Você precisa de 6 pontos. Então, veja, mesmo que você acerte todas as questões discursivas, se você errar a peça, você não chega a 6 pontos. Então, não pode errar a peça. Por isso é que é a parte mais traumática de toda a prova, porque você não pode errar a peça. Tá legal? Você tem que acertar pelo menos o nome da peça. Agora, né? Por que eu digo que ao mesmo tempo é a traumática e ao mesmo tempo é a mais fácil? Porque saber qual é a peça é fácil. É fácil. Saber qual é a peça cabível, a medida cabível, é fácil. E isso nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar isso. O difícil não é isso. Na peça, o difícil não é acertar qual é a peça. O difícil é o direito material da peça, que costuma ser a parte mais complicada da peça. Né? Então, veja, a gente vai trabalhar com essa ideia, né, de que a gente precisa pelo menos acertar o nome da peça, pelo menos isso, né, porque acertando o nome da peça, aí é comigo a parte do direito material. A gente vai ver direito material e tal, a gente vai ver como é que funciona. E depois, se a gente conseguir aqui, sei lá, garimpar aqui uns 2,5, 3 pontos aqui, a gente consegue mais 3 ali nas questões discursivas, né? Essa é a ideia. Então, vamos trabalhar com essa ideia da gente conseguir, pelo menos, acertar o nome da peça, né? Isso aí, isso você... Eu não cogito a ideia de você não acertar o nome da peça, porque se não acertar qual a peça, acabou a prova, está reprovado, tá legal? Não vamos chegar a esse ponto. Vamos acertar o nome da peça, porque aí o direito material passa a ser todo comigo aqui. Então, veja, nós temos essa divisão de prova, né? Nós temos uma prova com uma parte que é de prática processual, né? E você vai ter que fazer o modelo de uma peça. Veja, essa não é a parte, como eu disse, não é a parte difícil. A parte difícil é você identificar o direito material da peça, né? E agora a gente vai falar exclusivamente da peça, porque depois eu falo do direito material. Então,
na questão da peça, como é que a gente vai fazer aqui com a questão da peça, né? Olha só, vamos ver a peça. 5 pontos. Peça. 5 pontos que vale a peça da prova. Ou seja, 5 pontos é o valor do instrumento lá, material que você vai ter que demonstrar para o examinador que você sabe fazer. Essa peça, que vale 5 pontos, normalmente ela é dividida da seguinte maneira, presta atenção. Nós temos na peça direito material, e nós temos na peça a forma da peça, né? O que eu chamo de forma? Forma é endereçamento, né? Qualificação das partes, a parte dos fatos, a parte dos pedidos, a parte do fechamento. Isso é a forma. Presta atenção, a forma em si vai te dar, mais ou menos aí, vamos lá, vai te dar entre 1,5 ponto e 2 pontos. Não passa disso, às vezes não chega nem a 1,5 ponto. Então, o grosso mesmo da pontuação da peça está aqui, ó, direito material, 3 pontos. É aqui que tem o grosso, ou às vezes 3,5 pontos, né? 3 pontos ou 3,5 pontos, ou 3,5. Então, o grosso mesmo da peça está em você saber qual é a peça, colocar a peça certa e acertar o direito material, que normalmente vem ali no direito, né? A peça tem uma parte que é do direito. A gente vai ver isso com calma. E aí, se você conseguir acertar o direito material do direito, pronto, né? Aí, pô, errei o endereçamento. Beleza, perdi 0,10. Errei a qualificação, perdi 0,20. Né? Eu não posso errar a peça, o nome, e eu não posso errar o direito material, porque aí eu perco muito ponto. Então, assim, a prova em si, da segunda fase, ela é muito mais estratégia do que propriamente conhecimento. Né? Você precisa saber fazer a peça, você precisa saber fazer a prova, porque ela é muito mais estratégia. Essa é a estratégia. Né? A gente tem que concentrar no direito material e acertar, obviamente, qual é a peça. Né? Mas depois, tudo fica fácil. Né? A forma é fácil. Porra, professor, eu nunca fiz uma peça. Eu nunca fiz uma peça de direito administrativo. Vamos lá, vamos corrigir esse erro. Não existe peça genuinamente administrativa. As peças genuinamente administrativas não caíram na segunda fase ainda, né? Que é, por exemplo, um parecer, é um recurso em licitação, recurso administrativo em licitação. Essas são as peças genuinamente administrativas. Essas nunca caíram na FGV. Né? Não tem nem sinalização de que possam cair um dia. Agora, peças que caem na prova da OAB em direito administrativo são as peças processuais e as peças constitucionais. Essas que já caíram. E essa a gente vai ver aqui, né? Peças processuais e peças constitucionais. Essas a gente precisa dar uma atenção maior a esse tipo de peça. Combinado? Tranquilo? Então vamos lá. Estratégia que eu vou precisar que você tenha na segunda fase, tá? Direito material, vamos cuidar dele, 3 pontos, e a forma também vamos cuidar dela, mas sem que você se descabele, né? Sem que você perca seu sono, noites sem sono, eu não sei fazer uma peça. Calma, você vai aprender a fazer uma peça. É receita de bolo, a forma é receita de bolo, vou até colocar aqui, ó, é receita, a forma é receita. Como é que eu sei uma forma? A lei, o Código de Processo Civil me diz como é que é a forma. Né? O que eu preciso ter na qualificação, quem é o endereçamento, aí eu pego na lei e pego na Constituição. Né? Os fatos, é a historinha, você, contador de história, vai contar a história sem inventar nada, vai contar a história que consta na ementa, né? O pedido também vai depender da natureza da peça, mas também é previsto em lei, é manualzinho, é receitazinha de bolo, né? E o fechamento é a coisa mais ridícula do mundo, né? Local, data,
local, data, advogado, OAB. Isso é o fechamento. Isso aqui, normalmente, vale 0,10 pontos o fechamento, né? Então, veja, não há nada que possa nos deixar, assim, digamos, muito preocupados com a peça, né? A peça é a parte mais tranquila da prova, acredita. A forma da peça é a parte mais tranquila de toda a prova. E a gente vai ver aqui como é que é a estrutura de uma peça. Nós vamos ver as partes dessa peça, a estrutura de uma peça. É óbvio que pode variar de uma peça para outra, né? Normalmente, os recursos, eles são um pouco diferentes. O recurso, por exemplo, de apelação, ele é um pouquinho diferente, porque ele tem uma peça de interposição primeiro e depois ele tem uma outra pecinha, né? Então, veja, o agravo também é um pouquinho diferente. São as duas mais diferentes, né? A apelação e o agravo. São as duas mais diferentes. Mas as outras é igualzinho. É tudo uma parte inicial, né? Tem mais uma aí que pode ser um pouquinho diferente também, que é a contestação. Mas o restante é inicial. Inclusive, as constitucionais são iniciais. Então, não se preocupa muito, né? Vamos dar uma olhadinha nessas coisas. Se preocupa mais com direito material. Esse é o segredo da aprovação. É saber onde procurar, como procurar, dosar o teu tempo na hora de fazer a prova, começar pela peça, dá aí para ela uns 2h30, mais ou menos, para você fazer essa peça, né? No máximo, estourando 2h30, né? E usar e abusar do rascunho, né? Usa e abusa do rascunho. Coloca lá do enunciado, separa do enunciado para o lado, vê o que pode aproveitar lá do enunciado, enfim. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente passa, tá legal? Eu vou voltar a falar sobre tudo isso, a gente vai começar a falar sobre peça, vamos falar sobre direito material, vamos falar sobre as questões cursivas, vamos bater um papo em tudo, inclusive preparação emocional. Aqui eu vou tentar misturar aqui um pouquinho de coach também com você, a preparação emocional, a dosagem de tempo, a organização, tudo isso a gente vai dar uma olhadinha aqui com calma, né, para a gente poder se dar bem nessa prova, que é tranquilo, o pior já passou. O pior foi a primeira fase, o pior já passou. A segunda fase é uma matéria só, é uma dedicação só, é parte tranquila de prova. Então, não se preocupa, não fique estressado com isso, não perca suas noites de sono com isso, porque, te garanto, você vai se dar bem, você vai passar. Cola comigo que você vai se dar bem. Tá legal? Vamos juntos. Eu vou estar com você o tempo todo, né? Os meus alunos têm junto comigo um grupo de WhatsApp, em que ali tem acesso direto a mim, a professora Poliana, e além disso, eu vou falar um pouquinho agora da parte da metodologia. Depois eu volto para cá, né? Vamos dar uma analisada depois na última prova, quero ver com você a última prova, enfim. Ainda tem algumas coisas legais para a gente poder trabalhar aqui hoje ainda, tá legal? Então segura aí, segura a tua onda aí e vamos lá. Vamos falar sobre a nossa metodologia de segunda fase aqui no curso Fórum. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Veja, o nosso curso de segunda fase, ele é basicamente online. Ele é todo gravado e a gente vai ter aqui, por exemplo, um simulado, né, onde questões inéditas que a gente vai fazer esse simulado. Eu vou pessoalmente corrigir o teu simulado, eu vou pessoalmente ver com você a questão dos seus possíveis erros, né, e vou elogiar os teus acertos. A parte das peças que você for fazer, a professora Poliana vai disponibilizar isso para você no grupo, essas peças, você vai fazer essas peças, né? E vai mandar para ela dar uma olhada. Então é tudo individualizado, é tudo personalizado, você vai ter um contato direto comigo e com ela, o tempo todo, certo? O tempo todo a gente vai estar lá para te dar esse suporte. Beleza. Enquanto isso, você tem 2 tipos de aulas aqui no curso Fórum. Uma aula que foi dada em sala de aula, aqui como eu estou com você, né? Essas aulas é a que eu recomendo que você assista primeiro. Você vai assistir as aulas de sala de aula, porque são as aulas de marcação de código, marcação de lei, certo? Essas aulas são fundamentais. Ali, a gente trabalha
várias leis, acho que mais de 20 leis a gente trabalha nessas aulas de marcação de lei. Além dessas aulas de marcação de lei, nós temos uma aula de jurisprudência, né? Nós temos uma aula de informativos de jurisprudência, nós temos aulas de correção de prova e no dia do simulado, quando tiver o simulado, na parte da tarde do simulado, eu vou estar aqui para corrigir o simulado ao vivo com você também. Então você faz o simulado de manhã e à tarde eu estou aqui ao vivo para a gente corrigir. Na semana que antecede a prova, exatamente na semana que antecede a prova, nós vamos fazer aulas presenciais aqui no Curso Fórum. Eu ainda vou agendar as datas direitinho para ver disponibilidade de sala. Mas, na semana que antecede a prova, faremos aulas presenciais, de preferência e, se possível, todos os dias. Eu vou ver se é possível isso, tá? Mas isso é um bônus, tá? Essas aulas presenciais são aulas bônus para vocês. Porque é exatamente nessa semana que antecede a prova que a gente dá um sprint final aí. A gente vê, a gente fala, a gente dá uma olhada. No sábado, vamos tentar ou na sexta ou no sábado, vamos fazer uma revisão geral final, né, uma super revisão final aqui, preparatória para a nossa prova, né, a gente vai tentar descontrair um pouco, enfim. Então, é assim que a gente vai trabalhar, tá legal? Assista, comece pela Lei 9784, né, a primeira aula é da Lei 9784, processo administrativo, dá uma olhada nessa lei, todas as marcações estão lá, marcação que são necessárias para fazer na lei, né? Lembrando que a gente não tem um código, mas as marcações estão ali. Eu vou falar do material daqui a pouco também. Então é assim que é a nossa metodologia, tá legal? Vou precisar de uma outra coisinha de você também. Você vai baixar um programa, um aplicativo no celular chamado Zoom. Zoom. Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó, Zoom. Certo? Esse aplicativo aqui é um aplicativo em que eu vou poder, em dias marcados, a gente vai marcar esses dias nos grupos, no nosso grupo, nós vamos marcar um dia para a gente bater um papo ao vivo pelo aplicativo. Abrem várias janelas no Zoom e a gente vai poder ver o outro aqui. A gente vai poder bater um papo, às vezes uma dúvida de um é a dúvida do outro, né? E a gente vai poder falar e se ver ao vivo aqui nesse aplicativo do Zoom, bater um papo ali, ver qual é a dificuldade, reforçar alguns pontos, né? Às vezes eu tenho alguns insights assim, para a gente poder ver de peça, de direito material, né? Então, vamos baixar esse aplicativo Zoom e a gente vai marcando no grupo os dias que a gente pode fazer isso, tá? Nessa semana que antecede a prova, nós vamos fazer uma aula importantíssima de jurisprudência. Nessa semana, leitura de informativo e jurisprudência. Súmulas, marcação de súmula, né? Isso tudo a gente vai fazer nessa semana que antecede a prova. E aí, né, o grau de importância que isso tudo tem para a gente. Cuidado, vamos focar nisso, vamos fechar nisso, tá legal? Isso é muito importante para mim, que a gente, que você participe. Essas aulas presenciais, você vem para cá, né? Se você for do Rio, obviamente, você vem para cá assistir comigo em sala de aula. Se você não puder vir, você assiste ao vivo, aí onde você está, mas o ideal seria estar aqui, porque eu até gostaria de ver o código de vocês nessa semana, para saber se está tudo certinho, não tem nenhum problema, tá legal? Então, essa é a nossa metodologia. Nós temos muitas aulas gravadas em sala de aula, aqui como eu estou com você, né? Essas aulas gravadas em sala, elas foram aulas para marcação de leis e de códigos, e nós temos também aula em estúdio, né? Essas aulas em estúdio só reforçam as aulas de aula, as aulas em sala de aula. Então nós temos 2 aulas gravadas para você. Material completo. Nós temos as aulas em sala com marcação e nós temos as aulas teóricas dentro de estúdio. As aulas de peça da professora Poliana estão da mesma forma divididas assim, né? Em sala de aula e em estúdio.
Tá legal? Então, você tem todo um caminho aberto aí para você poder estudar tranquilamente. Coloca metas de estudo. Olha, essa semana eu vou estudar as leis 9784, 8666, na outra semana eu estudo a 8987, eu estudo a 11.079, enfim. Coloca meta de estudo para que você possa alcançar essas metas. Estou aqui, estarei nos grupos, né, no grupo de WhatsApp o tempo todo que você precisar tirar dúvida ali, eu vou estar para te auxiliar aí, para te dar essa ajuda, né? E concentra, presta atenção nos conselhos que a gente dá nas aulas de sala de aula, essas são as mais importantes. Assiste as aulas de estúdio só para reforçar, mas as mais importantes são as dentro de sala de aula. Tá? Você vai ver lá que tem essa divisão, né? Lei 9784, processo, licitações e contratos, vai estar tudo lá bonitinho para você. Tá legal? Vamos fazer o nosso primeiro break aqui e eu volto já já para a gente dar sequência nisso aí. Beleza, estou aqui de volta. Foi o tempo rapidinho de tomar uma aguinha, dar uma olhada no grupo lá e dizer o seguinte: galera, essa aula vai ficar disponibilizada aqui no canal do YouTube, aqui no Fórum Play. Então não se preocupa, né? Se você tiver que ir trabalhar, não se preocupa, porque vai ficar gravado lá para você. E aqui eu vou dar todas as dicas. Embora as aulas sejam gravadas, né, em exames anteriores, essas aulas, o que sofrer modificação de lei, eu vou estar aqui para corrigir essas modificações, tá legal? Então, o que está lá é a base da nossa prova. E eventuais alterações e modificações dessas aulas, eu vou estar aqui ao vivo para trazer essas mudanças. Tá legal? Como, por exemplo, da Lei 13.822, que mudou a Lei 11.107. Isso a gente vai falar aqui também. Mas, tirando isso, daquelas aulas para cá, não tem muita alteração, não. A gente vai ver aqui o que for necessário falar, a gente vai falar. Tá legal? Fica tranquilo. Tranquila. A gente tem aí um caminho, vai dar tudo certo, né? Como disseram aí no grupo, vai dar tudo certo e vai. Fica tranquilo que vai, é sempre assim e 99% dos alunos passam. Então fica tranquila. Como eu disse, a parte mais importante já passou, né? A parte mais, vamos dizer, importante não, mas a mais difícil já passou, que era a primeira fase. A segunda, ó, moleza, tranquilo, né? Como dizia o nosso querido professor de tributário, molezinha. Tá legal? Então fica tranquilo, porque a gente vai caminhar bem aqui. Muito bem. Bom, falamos da metodologia, vamos falar um pouquinho do material. Material que eu vou precisar que vocês usem. Vou apagar isso aqui, depois eu volto para a gente falar de novo de peça, né? Mas vamos falar de material agora. Vamos lá. Qual é o material que a gente vai precisar usar nessa nossa preparação? Eu até anotei aqui o que a gente vai precisar de mais importante aqui. Espera aí. Olha só. Material necessário. Vamos lá. Material necessário. O primeiro deles é bunda, não é isso? Você precisa sentar lá, ficar com a bunda quadrada, não é? Sentar, estudar e ter tempo para estudar. Você precisa se programar, você precisa ter uma programação de tempo, né? Você precisa se dedicar. Não adianta você achar que eu aqui vou fazer milagre. Não vou fazer milagre. Se você não me ajudar, eu não faço milagre. Não existe milagre. Então, o que acontece? Você precisa se dedicar um pouco a esse estudo, né? Você precisa tirar um pouco do seu tempo. Eu sei que você trabalha, estuda, enfim. Mas o teu objetivo, vamos criar metas. O teu objetivo não é passar nesse exame de ordem? Então, cria uma meta, cria um horário de estudo. Separa aí 2 horas, 3 horas por dia, não precisa mais do que isso. 2, 3 horas por dia para assistir aula, para fazer peça, para treinar, né, a forma da peça. Então, é assim que a gente faz. Se você puder, na semana que antecede a prova, tira férias. Pede lá para o teu chefe essa semana para você poder se dedicar a esse estudo. Faça isso, porque essa semana que antecede a prova vai ser a semana mais importante para a gente. Essa semana vai ser a semana que eu vou estar em contato direto com você, quase que diário, aqui em sala de aula, para a gente treinar
e se preparar para a prova de domingo, né? Então, tenta ver com o teu chefe lá no teu trabalho, se você tiver essa possibilidade de separar essa semana só para fazer isso, só para estudar, tá legal? E esquece vida noturna, boemia, esquece tudo. É estudar, é uma semana inteira para se preparar para a prova e você vai se dar bem, tá legal? Fica tranquilo. Vamos lá. Material necessário. O primeiro material que eu vou precisar é de uma legislação administrativa. É de uma legislação administrativa. Veja, nós não temos um código, né? A gente não tem um código de direito administrativo, até porque não pode ter. O direito administrativo não é uma matéria privativa de um só ente, mas sim é uma matéria comum a todos os entes. Então, não existe uma legislação administrativa, não existe um código administrativo. Mas algumas editoras fizeram uma compilação das principais leis que nós usamos na segunda fase. Então, essas editoras pegaram várias leis, né, não comentadas, leis seca mesmo, leis, juntaram em um código e nos brindaram com essa legislação administrativa. E aí, eu sempre digo a mesma coisa para os meus alunos, né? Legislação administrativa é igual àquele filme do Crepúsculo, você lembra? Havia ali um imprinting, né? Os lobos tinham um imprinting com... Não me julgue, eu gosto de assistir, né? Eu gosto de assistir, eu sou bem eclético quanto a isso, né? Mas os lobos tinham aquele imprinting com a pessoa que ia ser a pessoa do resto da vida dele, né? Aquela coisa, né? Então, a legislação administrativa tem que rolar um imprinting. Você tem que olhar para ela tem que olhar para você e rolar aquele calor, aquela emoção em relação à legislação administrativa. Se você, na faculdade, trabalhava bem com os códigos, por exemplo, da Saraiva, então mantenha a legislação administrativa da Saraiva. Se você se dava bem com a Ridel, então mantenha a Ridel. Se você se dava bem com a lei nova, mantenha a lei nova, né? Enfim, fique à vontade para escolher a sua legislação mais adequada ao teu jeito de manusear. Eu, particularmente, gosto muito da legislação 4 em 1 que a Saraiva produziu, né? Ela produziu uma legislação 4 em 1 lá, administrativo, constitucional, tem um novo CPC. Dê preferência para as legislações que tenham as leis que nós precisamos, que tenham o Código de Processo Civil e a Constituição, tá legal? Dê preferência a essa. Além da legislação administrativa, eu vou precisar também, óbvio, de um vade-mecum. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que levar os dois para a prova? Vai. Por quê? Porque, não raras vezes, eu vou ter que consultar o Código Civil. E o Código Civil não está na legislação administrativa. Por exemplo, a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que fala do simples, das microempresas, empresas de pequeno porte, ela não tem nas legislações administrativas, mas tem no vade-mecum. Então, você precisa dos dois. Você precisa da legislação específica e você precisa do vade-mecum, dos dois, tá legal? Tem que ter, a gente não tem jeito, tem que ter esses dois aqui, né? E aí o vade-mecum, você pode aproveitar o seu mesmo de faculdade, se não estiver muito desatualizado, né? Mas a legislação administrativa tem que ser mais atual possível, de preferência 2019, tá legal? 2019. E assim mesmo ainda não está atualizada, porque o que acontece? A semana passada foi publicada a emenda 101, que mudou alguma coisa para a gente. Vai cair para mim? Não vai. Né? Não vai porque depois do edital, né? A emenda 101 foi depois do edital. Mas já está desatualizado. Né? A lei 13822 já está desatualizado. Veja, se o de 19 já está desatualizado, você imagina o de 17, o de 18. Então, cuidado, tá? Essa aqui eu faço questão que seja de 2019. Até porque você não vai poder atualizar, imprimir e colar. Não pode. Não pode levar nada impresso, colado na nossa legislação, tá? Então, 2019. O vade-mecum não precisa ser tão recente. Se for, aleluia, maravilha. Mas
pode ser um vade-mecum que você já usava anteriormente, não se preocupa com isso. Mas aqui eu vou precisar, tá legal? Até porque, é o que eu sempre digo, né? Essa legislação administrativa aqui, no final dela, ela tem um índice remissivo. Um índice remissivo. Esse índice remissivo pode salvar a sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes você não sabe onde procurar, você sabe o tema, mas não sabe onde procurar, olha no índice remissivo que ele vai te dar uma dica. Tá? Então esse índice remissivo é importantíssimo. Essa legislação aqui em cima ainda tem súmulas do STF, súmulas do STJ, súmulas vinculantes, tudo tem que ter aqui nessa legislação. Ó, deixa eu colocar aqui para você. O que tem que ter aqui? Tem que ter as leis principais, tem que ter o CPC, tem que ter a Constituição, tem que ter súmulas, STJ, STF, súmulas vinculantes. Tudo isso tem que ter na tua legislação. Tá legal? Dá uma olhada. Se não tiver, joga fora. Eu preciso disso tudo aqui na sua legislação. Certo? Outro detalhe que me veio à cabeça agora, que eu vou falar logo antes que eu esqueça. Quando você citar a Constituição na prova, se você tiver que, numa hora lá, citar a Constituição, ou você escreve Constituição, ou você abrevia com Constituição da República Federativa do Brasil, /88. Não coloque Constituição Federal de 88, tá legal? Porque em alguns locais, as bancas têm tirado ponto disso aqui. Então, cuidado, tá? É Constituição da República Federativa do Brasil de 88. É uma besteira? É, mas pode fazer diferença para você. Combinado? Então, vade-mecum, um vade-mecum qualquer, e aí eu não faço questão de ser nada muito atualizado, mas se for melhor, isso aqui que eu vou precisar bem atualizado, 2019, índice remissivo, e aí você fica à vontade para escolher. Tem que ter aquilo ali. Se tiver, você escolhe a melhor editora para você, tá legal? Beleza. O que mais que a gente vai precisar aqui, ó? Separador. Os separadores. 3. Separadores. Aqueles coloridinhos que a gente coloca na orelhinha lá da lei, do código, né? Que fica aquela coisa toda bonitinha, toda colorida, toda marcadinha, não é isso? Beleza. Esses separadores aqui, eles não podem ser aqueles separadores sem nada escrito, só com a cor. Não pode, certo? Você precisa comprar o separador já com a lei impressa nele. Existem separadores de direito administrativo, separadores de direito administrativo, e eu vou colocar aqui embaixo, ó, já com a lei impressa nele. Já com a lei impressa. Não serve aqueles que não têm aqueles amarelo fluorescente, verde fluorescente, sem nada escrito. Transparente, não pode, tá legal? Não pode. Tem que ser o separador de direito administrativo que já vem com a lei impressa nele. Você vai achar isso fácil lá na internet. Depois eu vou te dar uma orientação do que eu mais gosto. Mas os separadores, vocês têm que ter esse separador, porque o teu código vai ficar todo marcadinho. E aí, né, dependendo desse código marcadinho, é a diferença da nossa prova. Beleza. Caneta marca-texto. Caneta marca-texto. Essa caneta marca-texto, eu vou querer da cor amarela. Essa caneta marca-texto da cor amarela. Essa cor amarela, a gente vai marcar os artigos dentro das leis. Repito, presta atenção no que eu estou dizendo. Essa caneta amarela, a gente vai destacar, ela serve para isso, para destacar os artigos mais importantes dentro das leis. Tá legal? Ela não vai marcar a lei, até porque a lei já vem com uma cor. O separador já vem colorido. Ele já vem colorido. Então, eu não vou precisar marcar o separador. Ele já vem colorido com a lei impressa.
O que eu vou precisar é destacar os artigos. A caneta marca-texto serve para isso, tá legal? Além da caneta marca-texto, eu vou precisar de outras canetas, outras cores, né, para acompanhar a cor do marcador, do separador. Teve uma aluna que veio falar comigo, se não me engano foi a Suzana ou foi a Laura, não me lembro. Uma aluna veio falar comigo que o melhor seria a canetinha, né, aquelas canetas, né, lápis de cor. Porque essas canetas marca-texto têm cores limitadas. Já o lápis de cor tem tudo que é cor possível. O problema do lápis de cor é que o lápis de cor você não vai poder destacar, como eu gosto, destacar o artigo, né? Você não vai poder destacar o artigo como eu gosto. Eu gosto de passar a caneta em cima do artigo para ele ficar bem destacado. A canetinha eu só vou poder sublinhar, né? Porque se eu riscar em cima, eu apago o artigo. Acaba apagando o artigo dependendo da cor. Portanto, dê preferência para as canetas marca-texto, de preferência as cores mais claras, né? Azul, verde, rosa, laranja, tá legal? Essas são as mais importantes. Porém, não abro mão também do lápis de cor, que às vezes vai ser necessário a gente fazer uma bolinha do lado, ou fazer... Não tem problema de fazer bolinha, não tem problema de fazer... marcar. O que você não pode é criar roteiro para a peça, e o que você não pode é escrever na lei. Isso você não pode. Escrever, tipo, princípio da publicidade. Não pode. Na lei, você pode fazer uma remissão. Ver artigo tal. Aí pode. Tá? Ver artigo tal da lei tal. E a gente faz muito isso nas aulas gravadas. Você vai ver aí. A gente faz muito remissão. Muito. Porque salva a vida também. Tá? Beleza. Então, caneta marca-texto e lápis de cor ou outras cores claras de marca-texto. Outras cores claras de marca-texto. Tá legal? Isso aqui para a gente é bom para nos dar uma orientação. Olha só, eu estou olhando, vou te dar um exemplo. Olha só, como é que funciona. Eu estou lendo a lei 8666, que é uma lei de licitações. O tema é licitação. Esse é o tema. Tema licitação. Beleza. Aí, a lei é 8666. 8666 de 93. Tá legal? Dentro dessa lei, tem alguns artigos que eu vou ter que destacar. Por exemplo, artigo 3º. Aí, no artigo 3º, eu vou destacar em cor amarela, destacar em amarelo, conforme as aulas gravadas, tá? A gente vai destacar o artigo 3º em amarelo. Acontece que na Constituição, eu tenho também a menção à licitação. Eu tenho menção à licitação. Por exemplo, lá na Constituição, o artigo 37, inciso 21, fala de licitação. Olha para mim, esse artigo fala de licitação. 37, inciso 21, fala de licitação. Esse é o tema. Eu vou destacar esse artigo? Vou. Mas sabe como eu vou fazer esse destaque? Cuidado com isso, tá? Sabe como eu vou destacar esse artigo? Da cor do separador da lei 8666. A lei 8666, no separador, ela tem uma cor específica. Se eu não me engano, é azul. Se eu não me engano, é azul. Tá? Ela tem uma cor específica. Então, dentro da lei 8666, eu estou destacando em amarelo os artigos. Mas na Constituição, quando fala do tema licitação, aí eu vou fazer o link com a lei 8666, com a cor do separador dela. Então, eu vou pintar o artigo 37 e 21 da cor do separador da lei 8666. Entendeu como é que é? A gente cria um roteirinho na cabeça que nos ajuda muito na hora da prova, né? Esse roteirinho nos ajuda muito. Portanto, tudo isso aqui que a gente está falando é a nível preparatório.
né? A gente está colocando toda a preparação e vendo como é que a gente vai fazer. Embora em algumas aulas que você vai assistir, gravadas em sala de aula, eu digo para a gente destacar dentro com outras cores, né? Não precisa. Segue o que eu estou dizendo aqui agora para você. Na Constituição, a gente vai marcar os artigos, e eu falo isso nas leis, nas marcações. Vamos destacar os artigos do tema licitação com a cor do marcador. É isso. O marcador, o separador, tem uma cor da Lei 8.666. E a gente vai separar lá, vai destacar dentro da Constituição. A nossa Constituição é a única lei que vai ser multicolorida, arco-íris. A nossa Constituição é a única arco-íris, é a única multicolorida. Porque a gente não vai separar os artigos, né, por leis, a gente vai separar por tema. Portanto, a Constituição é a única arco-íris, é a única multicolorida. Todas as outras leis, nós vamos separar e marcar dentro com amarelo, só amarelo. Tá? A lei vai ter uma cor do separador, que vai variar de marca para marca, né? Mas vai ter uma cor do separador. Dentro da lei, os artigos em amarelo, destacados, e na Constituição, a cor do separador em relação ao tema. Certo? É o exemplo que eu dei aqui, né? Vamos supor que o separador da Lei 8.666 seja azul. O artigo 37.21 fala de licitação. Opa, então como é que eu vou linkar o 37.21 à licitação? Eu vou pintar o 37.21 ou destacá-lo da cor do separador azul. Tranquilo? Não tem mistério. Não tem mistério. E veja, a tua facilidade de achar as leis e identificar os temas o separador entre passar e não passar. Certo? A gente vai ver que identificar qual é o tema é de vital importância para se chegar até a lei e se chegar até a resposta. A gente vai dar os exemplos ali quando analisar a última prova, tá? Você vai ver como é que é o caminho para você passar e acertar essas questões. Maravilha. Tranquilo até aqui. Deixa eu ver se tem mais algum material aqui. Ah, tem. Sim. Clips. Clips. Aqueles clips coloridos. Também é importante a gente ter o clips colorido. Por quê? Lá na Constituição, na nossa Constituição, vai ter um artigo ou outro que eu vou querer destacar na ponta da legislação, do livro, né? Na ponta da nossa legislação, eu vou querer destacar com a cor do separador, do tema. Então, por exemplo, o tema licitação da Lei 8.666 é azul. Lá dentro da Constituição, eu posso, por exemplo, destacar, licitação é um tema que cai muito. Eu coloco o clips na página da Constituição para saber que ela está ali. Ou lá atrás, nas súmulas, eu coloco um clipszinho naquela página para saber que ali tem várias súmulas de licitação. O clips da cor do marcador, do separador. Tá? Então, tenha bastante clips que vai ajudar você também a criar uma forma, um roteirinho para você acertar isso aí. Além disso, outro material importante são as apostilas. São as apostilas. Veja, eu tenho um livro meu de prática administrativa para a segunda fase. Né? É um livro, o nome é Completaço, da editora Saraiva, Prática Administrativa, é o meu livro de segunda fase. No entanto, né, se você tiver apertado aí em relação à grana e tal, eu tenho uma apostila mais resumida, né, que eu disponibilizo para você no grupo. Lá no nosso grupo eu tenho essa apostila mais resumida. Eu e a professora Poliana também. Apostila de direito material e peça. Direito material e peça, tá legal? É importante também a gente ter essa apostila aí. Beleza. Maravilha. Olha só. Eita, engasgou. Acho que acabou. Acho que de material importante era isso que eu precisava de você. A nível de material, eu acho que era isso que eu precisava para a gente poder estudar. Né? Com isso em mãos, aliás,
já faz logo o pedido na internet, tá? Do separador, porque leva aí uns 4, 5 dias para chegar. Então já pede logo o separador de direito administrativo. No grupo, eu vou dizer daqui a pouco qual é a marca que eu mais gosto, tá? Então, já pode entrar lá e fazer uma pesquisa em relação a esses separadores aqui de direito administrativo. Beleza. A legislação eu espero que você já tenha. Se não tem, compra hoje. O Vadmecum você já tem, provavelmente já tem, né? Os separadores você vai pedir, levam uns 5 dias para chegar. Enquanto isso, vai fazendo as marcações com a caneta marca-texto amarela nas leis, assistindo às aulas, né? Os lápis de cor é tranquilo, clipes é tranquilo, e a apostila eu vou disponibilizar para você no grupo, mas o ideal seria o livro, que é muito mais completo para a nossa prova. Tá legal? Show? Beleza. Vamos fazer um segundo break aqui, já volto já já. Muito bem, vamos lá. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo de segunda fase ADM, né? Nossa aula inaugural aqui, nossa preparação, nosso bate-papo. A gente já falou sobre a metodologia, já falamos sobre o material e vamos falar agora sobre a prova em si. Vamos bater um papo sobre a prova. Como eu falei para você, a nossa prova ela é dividida em 2 partes, né? Uma parte peça, a outra parte direito material. Beleza. Vamos ver a questão relativa à peça, porque você vai começar por ela, né? Você vai começar fazendo a peça. Fazer peça significa mostrar para o examinador que você sabe o nosso instrumento de trabalho, que é peticionar. Você conhece o nosso instrumento de trabalho. Ser advogado é quase que ser um médico, porque quando o teu cliente te procura, e a questão vai te dizer, um caso de um cliente, por exemplo, né? Quando o teu cliente te procura, você precisa diagnosticar qual é a doença, o que está acontecendo ali, e dar o remédio correto. Diagnosticar a doença e aplicar o remédio correto é nada mais, nada menos do que identificar qual é a peça adequada, a medida judicial cabível para tentar sanar o problema do teu cliente. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar da peça. Vamos falar da peça. Beleza. Olha só. Quais são as peças que até hoje já caíram na segunda fase? São 8 tipos de peças diferentes que já caíram na segunda fase desde a era FGV, desde que a FGV assumiu a organização do exame. Quais são as peças, né, que mais foram cobradas até aqui? Eu coloquei um quadrinho bem interessante. Olha só, a gente vai separar essas peças, vamos colocar assim, ó, até... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Sim. Eu vou colocar aqui, ó, até o 28º exame. Até o 28º exame. 8 peças diferentes. 8 peças diferentes. E aí, quando a gente fala em peças, a gente, dentro do direito administrativo, a gente separa em 2 grupos, né? Nós temos um grupo das peças chamadas peças processuais, CPC, e nós temos um grupo chamado de peças constitucionais. Peças processuais e peças constitucionais. Essas peças constitucionais, o fundamento vai estar na Constituição. Aí tem uma lei específica para ela e uma lei acessória, que é o CPC. O CPC a gente usa para quase tudo, tá? Em algumas situações, o CPC entra diretamente, em outras situações, ele entra apenas dando um suporte à lei especial. Bom, de peça processual, o que caiu até hoje? Inicial, e essa inicial, ou ela é uma inicial anulatória, ou ela é uma inicial indenizatória. Ou ela é uma inicial anulatória, ou é uma inicial indenizatória. Veja,
Do outro lado daqui, das peças constitucionais, eu tenho, por exemplo, o mandado de segurança. Peça muito frequente na segunda fase, né? O mandado de segurança também é uma inicial, só que não é uma inicial prevista aqui, não é uma inicial de procedimento comum, certo? Isso aqui é procedimento comum. Quando eu falo peça processual, procedimento comum. Posso até colocar aqui do lado, ó, CPC, procedimento comum, tá vendo? Já a peça constitucional, o procedimento é especial. O rito é diferente. É uma inicial também? É, só que com um rito diferente. Vamos lá. Além dessa inicial, né, que a base dela para mim, e é o artigo mais importante do CPC, é o artigo 319 do CPC, eu tenho também a contestação, né, que já caiu também, e eu tenho os recursos. Vamos lá, vamos entrar nos recursos agora, ó. A apelação, a apelação, o agravo de instrumento, a apelação, agravo de instrumento, que mais? E também tenho aqui o ROC, recurso ordinário constitucional. Ué, mas é constitucional, por que está na parte processual? Porque ele é citado também no CPC. O ROC também tem no CPC, né? O recurso ordinário constitucional. Beleza. Do lado de cá, o mandado de segurança, a ação popular, que já caiu também, né? Que mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. A ação civil pública, que foi uma novidade para a gente do 26º exame. Nunca tinha caído uma ação civil pública, caiu. Então, nós temos aí essas peças já cobradas na FGV até aqui, né? Obviamente, a inicial do 319, anulatória e indenizatória, e o mandado de segurança, amplamente na frente, né? A maior parte, mandado de segurança inicial. Embora, se eu não me engano, foi no 20º, no 19º, 20º, 21º, ou 20º, 21º, 22º, foi uma sequência de 3 apelações. 3 apelações em sequência, né? Então, a gente tem aí essa carinha, né? Lembrando, o mandado de segurança, lei 12.016, de 2009, a ação popular, lei 4717, de 65, a ação civil pública, lei 7347, de 85, 7347 de 85, e, como eu disse para você, né, a previsão dessa galera aqui é constitucional. Elas, caindo uma peça constitucional dessa, eu vou usar a fundamentação constitucional dela, mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69, inciso 69, 69, né? Artigo 69. A ação popular, artigo 5º também, inciso 73. E a ação civil pública, a lei, diretamente na lei 7347, né? Quando ela é interposta, proposta pelo Ministério Público, a gente tem lá a menção no artigo 129, inciso 3º da Constituição, quando é o Ministério Público o autor, né? Está lá, propor ação popular, ação civil pública, enfim, está lá entre as competências do Ministério Público. Vou até colocar aqui do lado, competências do MP, embora não seja o único legitimado, tá? Até porque, se cair uma ACP para você, se cair uma ação civil pública para você, não é como o Ministério Público que você vai peticionar. Você vai peticionar como advogado de uma associação civil, que também é legitimada para interpor a ação civil pública, tá? A ACP, lá no artigo 5º
da Lei 7347, ela tem alguns legitimados. E o único que interessa para a gente, para mim e para você, é a associação civil. Porque aí você pode ser advogado de uma associação civil e peticionar. Tá legal? Só caiu uma vez a CP, só caiu no 26º exame. E nós temos, caindo uma dessas peças constitucionais, né, eu vou até colocar o ROC aqui também, ó, vou colocar o recurso ordinário constitucional aqui também, está lá no artigo 105 da Constituição, artigo 105 da Constituição, o ROC, né, caindo uma dessas peças constitucionais, você vai usar a fundamentação constitucional dela, a lei especial dela e, de maneira subsidiária, o CPC. Porque, não esqueça, se trata de inicial, né? Inicial você busca aqui no 319 o fundamento. Entendeu? Não tem bicho de 7 cabeças. Não tem. O roteirinho da peça está em cada uma delas. Está no 319, inicial, que usa para tudo, 319, e cada uma delas tem um roteirinho do que precisa, do que é necessário, do que faz, do que deixa de fazer. Então, assim, é olhar o roteiro e acertar a peça. Veja bem, vou colocar aqui do lado, peças que ainda não caíram, mas têm potencial de cair. Ainda não caíram, mas podem cair, né? Ainda não caíram, mas podem. Mas podem. Vamos lá, quais são? Primeiramente, o HD. HD é uma peça constitucional, chamada habeas data, né? O HD está previsto lá na Lei 9.507 de 97. 9.507 de 97 é o HD, o habeas data. Além do HD, o que mais que tem potencial para cair? A RAC, reclamação administrativa constitucional. Previsão, artigo 103A, parágrafo 3º. 103A, parágrafo 3º, é a RAC, reclamação administrativa constitucional, né? Que mais que ainda não caiu, mas tem potencial de cair? Eu acredito que seja só essas duas aí. Deixa eu ver aqui se eu separei mais alguma. Não, só essas duas aí mesmo, né? Só essas duas, beleza. E o que pode cair, mas o que não caiu, mas as chances de cair são remotíssimas, eu vou colocar aqui, ó, ainda não caíram, mas chances remotas são o mandado de injunção, que está lá na Constituição também, artigo 5º, inciso 71, né? Mandado de injunção, artigo 5º, 71 da Constituição, e uma ação possessória, que seria uma novidade total. Uma ação possessória. E aí eu teria que ver Código Civil e CPC. Uma ação de proteção da posse. O que eu acho, sinceramente, uma tremenda de uma forçação de barra. Mas eu não quero afastar nenhuma possibilidade. Tá legal? É óbvio que eu tenho as minhas preferidas. Eu tenho aquelas que eu tenho quase certeza que vão cair. E, normalmente, eu e a professora Poliana, a gente não erra nessas intuições, né? Agora, essas duas peças aqui, mandado de injunção e uma ação possessória, cara, eu diria para você que as chances são menores do que 0,1%. É muito pequeno cair, mas eu não quero afastar nada, certo? Mandado de injunção é uma peça típica de quem precisa, por exemplo, tem um direito a ser assegurado, um direito assegurado pela Constituição, não exercido por falta de uma lei. E aí
o mandado de injunção serve para isso. Normalmente, o mandado de injunção cai em direito constitucional. Como agora está tudo misturado, eu coloco ele aqui como possibilidade, tá legal? Mas chances remotas. E uma ação possessória é uma situação em que a administração pública invadiu o teu terreno, começou a fazer alguma coisa, você descobriu. Aí você tem que proteger a posse. Proteção da posse, uma ação possessória. Essas nunca caíram e eu não escuto nem murmurinho para cair, mas coloquei aqui, tá legal? E tirando tudo isso aqui, óbvio que nós temos, né, vou colocar aqui embaixo, as peças genuinamente administrativas, que também nunca caíram. O parecer e os recursos administrativos, principalmente em licitação. E os recursos administrativos, principalmente em licitação. Portanto, tudo que eu preciso de peça está aqui, né? Quais são as maiores chances? Ah, está aqui, nas 8. As 8 odiadas, né? Essas 8 peças são as 8 odiadas, né? Está aqui, são essas 8 peças que mais podem cair na prova. Nunca caiu, mas tem uma certa chance de cair. HD e RAC. Nunca caiu e as chances são remotíssimas. Mandado de injunção e ação possessória. Tá legal? Nunca caiu e eu também não vejo possibilidade de cair agora. As peças administrativas. Parecer e recurso administrativo em licitação. Portanto, querido guerreiro de segunda fase de OAB, né, de direito administrativo, está aqui o que eu preciso. Vamos dar uma olhada rápida. Isso aqui vai ser mais trabalhado durante o curso, tá? Mas uma olhada rápida em como saber o que é uma ou o que é outra. Olha para cá, olha só. Inicial, procedimento comum, CPC. A questão vai narrar um fato, vai dizer, não vai fazer menção a nenhuma ação em curso. Opa, se não tem nenhuma ação em curso, é uma inicial. Pode ser uma inicial constitucional ou pode ser uma inicial anulatória ou indenizatória, certo? Aí é fácil identificar, né? A gente vai por exclusão. Se não for uma peça constitucional, só pode ser uma anulatória ou uma indenizatória. A gente vai por exclusão. Primeiro a gente tenta aqui, encaixar aqui. A gente tenta encaixar a ementa, a questão, o caso concreto, a gente tenta encaixar ele aqui, na peça processual, constitucional. Se não encaixar aqui, a gente vai para cá. Ou é uma anulatória, ou é uma indenizatória. Tranquilo? Maravilha. Contestação. A contestação é fácil, né? Tem uma ação em curso, alguém propôs uma ação contra o seu cliente e ele tem que se defender. Opa, se ele tem que se defender, existe uma ação em curso, é contestação. Tranquilo? Apelação. A gente entra nos recursos. Deixa eu colocar aqui, ó. Recurso. 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 A apelação tem uma sentença. A questão vai falar que tem uma sentença. Tem uma sentença. Se tem uma sentença, opa, cabe apelação. Tá legal? Agravo de instrumento. Tem uma decisão interlocutória. Tem uma decisão interlocutória. Aí é um agravo de instrumento. O que é uma decisão interlocutória? É um pedido de liminar que foi negado. É um pedido de gratuidade de justiça que foi negado. Quando a gente pede alguma coisa para o juiz e ele nega, né? Não é o mérito da questão, é algo que eu estou pedindo, antes ele nega. Isso é uma decisão interlocutória, no meio do processo antes da sentença, né? E aí eu tenho a decisão interlocutória, eu tenho a possibilidade de propor um agravo de instrumento. O agravo e a apelação são diferentes um pouquinho, como peças recursais, são um pouquinho diferentes da inicial, né? A apelação, ela é dirigida ao mesmo juiz, juiz de primeira instância, só que ela tem uma parte inicial que eu preciso dirigir ao juiz e pedir para ele mandar as razões para o tribunal. Aí embaixo eu já coloco as razões, né? Então eu tenho, senhor juiz, tendo em vista a decisão, a sentença de folhas tal, vem propor com base no 1009, a apelação é 1009 do CPC, né? Artigo 1009,
com base no 1009 do CPC, vem propor a apelação, né, pelos fatos abaixo descritos, e aí você vai pedir para que o processo seja remetido ao tribunal em seu duplo efeito, recebido e remetido ao tribunal em seu duplo efeito, e aí você vai pular algumas linhas, e depois você vai colocar egrégio tribunal, colenda a turma, e aí você vai colocar razões recursais. E aí você começa a dizer por que você está apelando, certo? Já o agravo, artigo 1015 do CPC também, o agravo, ele é dirigido direto ao tribunal. Cuidado com isso, tá? A apelação é para o juiz de primeira instância ainda, o agravo já é direto para o tribunal. E pedir para o tribunal dar ciência para o juiz que você agravou da decisão, mas é direto para o tribunal. A gente vai ver isso nas aulas de peça. Beleza. ROC. O ROC caiu 2 vezes. 2 vezes. O recurso ordinário constitucional. 2 vezes. E nas 2 vezes, a mesma fundamentação. O ROC cabe quando um mandado de segurança é decidido em instância única. Se a questão falar, olha, tem um mandado de segurança decidido em instância única. Olha só, se ele foi decidido em instância única, por exemplo, segunda instância, era um mandado de segurança contra um ato de um governador, instância única, tribunal, né? Mandado de segurança proposto, impetrado contra uma decisão, um ato praticado pelo governador. Instância única, Tribunal de Justiça, acabou ali, perdeu, cabe um recurso. Esse recurso contra essa decisão denegatória de mandado de segurança em instância única, repito, o recurso certo contra a decisão denegatória de mandado de segurança em instância única é o ROC. É o recurso ordinário constitucional, tá? Está lá na Constituição, no artigo 105, está no CPC também. Ali, artigo 1100 e alguma coisa, 900 e alguma coisa, não me lembro de cabeça aqui, depois eu acho lá. Mas não me lembro de cabeça o artigo certo do ROC. Mas o mais importante é a fundamentação constitucional dele, o artigo 105. Sabe por quê? Porque a competência para julgamento é do STJ, nesse caso aqui do governador. A competência é do STJ, por isso que está no 105. Tá legal? Beleza. Vimos, então, o cabimento de cada uma dessas peças processuais. Peças constitucionais. Veja, na hora que você estiver lendo a peça, tenta sempre jogar para a peça constitucional. Sempre. Tenta encaixar numa peça constitucional. Se não for, aí vem para cá. Tá? Vem para uma inicial aqui, comum do CPC. Como o nome diz, procedimento comum, procedimento especial. O mandado de segurança cabe naquelas hipóteses de um ato praticado por uma autoridade que violou um direito líquido e certo de alguém. A questão vai te conduzir a isso, vai dizer que quer o procedimento mais rápido, mais célere, né? Vai dizer que não tem chances de prova. Se não cabe prova e é procedimento rápido, mandado de segurança. Lembra, tem que estar dentro dos 120 dias, né? Tem um prazo decadencial de 120 dias aí. Beleza. Ação popular. A ação popular cabe quando tiver no enunciado a palavra cidadão. É um ato praticado por uma autoridade, por um prefeito, por um governador, que causa um prejuízo ao meio ambiente ou um prejuízo à própria administração pública, e a questão fala, você como cidadão, opa, então já deu a deixa, né? Você como cidadão já entra na ACP, tá legal? Já entra aqui na ACP. Na ação popular, perdão, na AP. Ação popular, na AP. Veja, tem um detalhe importante aqui também. O prazo de apelação normal é de 15 dias úteis, né? Esse prazo de apelação de procedimento comum. Cuidado com o prazo de apelação da ação popular, que é diferente. Está na lei 4717. Preste atenção, caindo uma peça dessas, peça constitucional, o foco é na lei especial, tá? É na 12.016, é na 4717, é na 3747. Tá legal? Tranquilo? Maravilha, maravilha. ACP,
Em que hipótese cabe uma ACP? Uma ação civil pública, ela cabe somente em um caso para você. Só se falar que você é advogado de uma associação civil. Pronto. E essa associação civil já está formada e constituída há mais de um ano. Pronto. Então, cuidado com isso, tá? A única chance, só caiu uma vez, a única chance de cair uma ACP é você como advogado de uma associação civil. Combinado? Tranquilo? Maravilha. Professor, eu vi aí em outro lugar o professor falando de uma possibilidade de cair uma ação de desapropriação. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Nunca vai cair para você uma ação de desapropriação. Por que que não? Porque a ação de desapropriação, ela tem que ser proposta pelo procurador, pelas pessoas públicas. Você pode até ter uma contestação, aí você entra, mas a inicial não entra. Tá legal? Inicial não entra. Fechou? Maravilha. HD. O HD entra quando a questão narrar um fato em que você não teve acesso a registro público. Você tem que retificar um dado seu ou quer saber o que consta de você na Receita Federal e eles negaram. A própria administração negou. Então, cabe um HD. Hack, violação de súmula vinculante. Se a questão falar que uma súmula vinculante foi violada, e a gente vai ver aqui quais são as súmulas vinculantes, né? Cabe uma reclamação direto para o STF. O endereçamento é direto para o STF. Mandado de injunção, já falei. Ação possessória, já falei. Parecer e recurso, só quando a questão falar. Identifique a medida administrativa. Aí esquece isso tudo aqui. Vem para cá. Parecer e recurso administrativo. Tranquilo? Vamos fazer mais um break aí, eu já volto já já. Beleza, vamos lá então. Vamos para o nosso último bloco, tá? Esse é o nosso último bloco dessa nossa aula inaugural de hoje. E nesse último bloco, eu queria mostrar para você, ainda falando de peça, depois eu vou falar das questões cursivas, mas eu queria mostrar para você, ainda sobre esse tema das peças, aquela formatação. Eu vou apagar isso aqui. Beleza, eu quero ver com você aquela formatação da peça, que a gente conversou aqui no iniciozinho da aula, né? Aquela formatação da peça. Olha só, a peça, ela tem a seguinte carinha. Em geral, a peça tem a seguinte carinha, com exceção de uma que a gente vai ver aqui. Olha só. Normalmente, o primeiro passo, quando eu abro, é saber qual a peça. Esse é o primeiro passo. Se eu não coloco a peça certa, eu zero a prova toda, tá? Eu estou fora, estou eliminado. Mas se eu acerto a peça, eu vou dizer para você que você está 70% aprovado. Só em acertar o nome da peça. Tá legal? Beleza. Aí, ok, vi lá, é o mandado de segurança, uma inicial anulatória, uma inicial indenizatória, vi qual é a peça. Aí eu vou começar a escrever a peça, tá? Rascunho, óbvio, vou destacar os pontos principais, o que eu vou falar na peça, pego no rascunho lá, coloco, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, a lei é essa, a lei é aquela, certo? Beleza. Aí eu entro no segundo passo, o endereçamento. Olha só, eu vou precisar mandar essa peça para alguém, né? Eu vou endereçar essa peça para alguém. É aquela, excelentíssimo senhor juiz de direito, excelentíssimo senhor juiz federal, né? Da vara federal, da seção judiciária do estado tal, não é isso? Então, endereço, né? O endereçamento, ou ele é para o juiz de direito, ou ele é para juiz federal, ou ele é para os tribunais. Tá legal? Tem uma dica boa de endereçamento, viu? A dica boa é o artigo 20 da Lei 9.507 de 97.
Ali tem uma diquinha legal, viu? Quem que eu vou endereçar, quem é competente, ou a competência. A competência é o endereçamento, tá legal? Depois do endereçamento, eu tenho a qualificação das partes. A qualificação das partes. E a fundamentação. Eu tenho a qualificação das partes e a fundamentação num bloco só. É aquele bloco, né? Enderecei lá em cima. Dei um espaço, né? Enderecei. Excelentíssimo senhor. Lá. Dei um espaçozinho, comecei. Fulano. Aí eu entro com a qualificação. Autor e réu. Né? Se você está pelo autor ou se você está pelo réu na contestação, né? Você vai qualificar as partes. A FGV gosta que você qualifique mesmo na contestação. Então, fulano, aí você vai ver lá, qualificação, artigo 319 do CPC, o que precisa constar, né? Todos os dados que precisa constar. Se a questão não tiver dado nenhum, você fala, fulano, nacionalidade, identidade, estado civil, você escreve assim, estado civil, não bota nenhum dado que a questão não te deu, porque você vai, fazendo isso, identificar a tua peça e vai ser eliminado, tá? Vem, por seus procuradores, com base no artigo tal, dependendo da peça, qual é, né? Da lei tal, aí fundamentou, qualifiquei e fundamentei. Propor, apresente, aí vem o nome da peça. A ação ação inicial pelo procedimento comum, ação inicial, o mandado de segurança, ação popular, aí vem o nome da peça, certo? Beleza. Pelos fatos e fundamentos abaixo expostos. 4. Você vai contar a historinha, os fatos. Vai contar a historinha. 5. Do direito. Aqui é o direito material. 6. Dos pedidos. Dependendo da peça, eu tenho uma quantidade de pedidos. 7. Fechamento. Fechamento. Então, veja, não tem mistério. Esse é o roteirinho. Não tem mistério. A peça é isso aqui. É óbvio que em um detalhe ou outro a gente tem que colocar aqui. Por exemplo, contestação. O maior perigo é na contestação. Porque na contestação, antes de começar do direito, eu tenho as preliminares. Essas preliminares, que a gente só encontra na contestação, né? Essas preliminares tiram muito ponto se você não colocar. O que é uma preliminar de uma contestação? A preliminar é quando eu digo assim para o juiz, antes de você entrar no mérito, dá uma olhadinha, vê se aí não prescreveu. Dá uma olhadinha aí, vê se não tem uma ilegitimidade passiva. Normalmente, as preliminares são ilegitimidade, vício no processo, na citação, ilegitimidade, vício no processo, na citação, ou prescrição. São as três preliminares mais comuns. E essas preliminares, você tem que arguir aqui na contestação, só na contestação. Tá legal? Beleza. Pode ter também um pedido de gratuidade de justiça, que vem também aqui em cima, né? Vem aqui em cima. Aí não importa se antes ou depois dos fatos, mas antes do direito, com certeza. Entra um pedido de gratuidade de justiça. Liminar e antecipação de tutela. Entram aqui no iniciozinho também, né? Mas lembra, o que você faz aqui em cima, você coloca no pedido. Se eu disse aqui em cima, gratuidade de justiça que eu quero, no pedido eu repito. Se aqui em cima eu peço uma liminar, ali embaixo eu repito. Qual é a diferença entre liminar e antecipação de tutela? Olha, tutelas de urgência normalmente são em procedimentos comuns. Aqui em cima, né, no CPC. Quando é uma inicial por procedimento comum, é tutela de urgência. Se é um procedimento especial, é uma liminar. Liminar em mandado de segurança,
né, liminar e uma ação popular, que cabe também. Então, quando é um procedimento especial, é liminar. Quando é comum, é tutela, antecipação de tutela, pode colocar que não tem problema, tá? Beleza. Outro detalhe importante, né? Falamos da antecipação de tutela, falamos da liminar. Falamos das preliminares em contestação, que a gente precisa ter cuidado também. O que mais que a gente precisa ter cuidado aqui? Lembrando, se eu pedir a liminar aqui em cima, eu reforço no pedido. Se eu pedir a gratuidade de justiça, eu reforço no pedido. O que eu coloco lá em cima, eu reforço no pedido, tá? E o pedido vai variar muito de peça para peça. Vai variar muito esses pedidos. A gente vai ver isso ao longo das aulas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Beleza. O que mais? Em relação à peça, eu acho que a gente colocou o que tinha que colocar. Agora, aonde está a minha aprovação? Está aqui, ó. A minha aprovação está aqui, no direito. Você quer ver como? Eu vou te mostrar como. Vem para mim. Eu vou te mostrar como. Joga aí na tela, por favor. Isso aí que você está vendo é a peça profissional da última prova, do 28º exame. Vamos lá. Apolônio Silva foi encarcerado há 3 anos pela prática de crime de lesão corporal seguida de morte, em razão de decisão penal transitada em julgado, proferida pelo Estado de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, que o condenou a pena de 12 anos de reclusão. Apesar das tentativas da Defensoria de obter a ordem de soltura, Apolônio permaneceu preso até que no ano corrente, ou seja, 2019, foi morto durante a rebelião que ocorreu no presídio em que estava acautelado. Durante a mesma rebelião, numerosos condenados foram assassinados a tiros, sendo certo que as armas ingressaram no local mediante pagamento de propina aos agentes penitenciários. Inconformada, Maria da Silva, mãe de Apolônio, procura você, na qualidade de advogado, para tomar as medidas cabíveis com vistas a obter a responsabilização civil do Estado. Ela demonstrou que, ao tempo da prisão, ele era filho único, solteiro, sem filhos, trabalhador e provia o seu sustento. Como Maria tem idade avançada e problemas de saúde, ela não tem condições de arcar com os custos do processo, notadamente porque gastou suas últimas economias para proporcionar um funeral digno para o seu filho, né? Redija a peça cabível mediante apontamento de todos os argumentos jurídicos. Então, preste atenção. Olha só. Olha os dados que a questão me ofereceu. O nome do autor, do morto, né? Apolônio Silva. O nome da mãe dele, que vai ser a autora, né? Maria da Silva. Me deu que ele era solteiro, não tinha filhos, trabalhador, né? Isso tudo a questão me deu. Então, eu posso repetir isso que não tem problema. Na hora de colocar o estado civil, eu posso colocar solteiro que não tem problema. A questão me deu. Eu posso colocar nome? Posso, a questão me deu. Estado, eu posso colocar? Posso, estado alfa, a questão me deu. Veja, essa questão tem ação em curso? Não, é uma inicial. É uma inicial. Ação popular? Falou em cidadão? Não. É uma inicial mandado de segurança? Tem direito líquido e certo? Não. Se não é mandado de segurança, não é ação popular, só pode ser procedimento comum. E aqui, se é procedimento comum, a Maria da Silva vai buscar o quê? Indenização. Então, é uma inicial indenizatória por responsabilidade civil do Estado. Certo? É uma inicial indenizatória por responsabilidade civil do Estado. Beleza, vamos lá. A peça cabível é uma ação de responsabilidade civil ou uma ação indenizatória. Tanto faz, procedimento comum, né? Endereçamento a um dos juízes da vara da Fazenda Pública ou vara civil, se não tiver vara pública. É possível também. Qualificação, Maria da Silva é a autora, o Estado é o réu, né? Isso é fácil de ver. Olha que legal. Inicialmente, a gente deve requerer gratuidade de justiça, porque a questão falou que ela não tinha dinheiro.
ela tinha idade avançada, problemas de saúde e não tinha dinheiro. A gente podia até, vem para mim, a gente podia até requerer, tá tudo bem aí? A gente podia até requerer, sabe o quê? Prioridade de tramitação, porque a questão falava que ela tinha idade avançada. A gente podia colocar até o estatuto do idoso aqui, pedir prioridade, porque ela tinha idade avançada. Então era prioridade, né? Por idade avançada e gratuidade de justiça. Bota lá de novo para mim, por favor. Aí vinha, né, os argumentos, né, caracterização do dano moral em ré ipsa, tinha todos os argumentos aqui bonitinho. O que eu quero te mostrar é o seguinte, olha a pontuação. Olha só, vamos ver a pontuação, ó. Vamos ver o que eles levaram em consideração. Endereçamento, 10, partes, 20. Vamos somar, 10 com mais 20, 0,30. Concessão da gratuidade de justiça, né? Mais 30, 60. Pedido, 30, 50, 70, 90, 1 ponto. 1 ponto e 60. 1 ponto e 70, 1 ponto e 80, 1 ponto e 90, 2 pontos. 2 pontos e 10. Na verdade, a forma ia te tirar, se você errasse tudo, você errou, olha só, pedido, pelo menos um aqui você ia acertar, né? Mas vamos supor que você errasse tudo. A fundamentação, ou seja, do direito, vale 70, mais 70, 1,40, mais 50, 2,20, mais 40, 2,60, 2,70, 2,80, 3,20. 3 pontos e 20. Só a fundamentação. Vem para mim. O que eu queria te dizer é o seguinte. A fundamentação é o espírito da peça. Para você passar, é fundamentação na veia. Porque a parte, né, a parte da forma, e veja, eu estou colocando aí na forma a gratuidade de justiça, que não deveria nem colocar, mas estou colocando, né? Se eu levo em consideração só a forma, ia dar menos do que 2 pontos. Menos do que 2 pontos. É óbvio que você vai acertar um endereçamento, é óbvio que você vai acertar um pedido, é óbvio que você vai acertar isso, né? Então, se preocupa com o direito material, e o direito material é comigo, é na veia, é aqui, eu e você, certo? E aí não tem jeito, vai passar, acredita em mim que você vai passar. Bom, eu acho que de peça a gente já falou o que tinha que falar, vimos aqui como é que funciona, né? Depois a gente entra em 4 questões. Ó, questão 1 até a questão 4. Sempre, como você pode ver, ou tem uma súmula, questão jurisprudencial, ou tem um artigo. É sempre assim. São 4 questões discursivas. Vem para mim. Na questão discursiva, a gente tem que usar um mapa de identificação do tema. Se a questão fala de servidor público, eu vou para a Constituição ou eu vou para a Lei 8.112 de 90. Se a questão fala de licitação, ou eu vou para 8666, ou eu vou para a Lei Complementar 123 de 2006, ou eu vou para a Lei 13.303, ou eu vou para a Lei 10.520. Então, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é você identificar o tema, porque depois você vai nas marcações de aula. Identificou o tema, isso tem que estar na tua cabeça assim, ó. Licitação, 8666. Agente público, 8.112.
Serviço público, 8987. Desapropriação, 3365. Que mais? Tombamento, Decreto-Lei 25. Essas coisas têm que estar na tua cabeça assim, ó. E você vai pegar isso ao longo das aulas. Ao longo do curso, você vai pegando isso. Então, não se preocupa. Você vai conseguir captar tudo isso rápido, assim, ó. Fechado? Tranquilo? Maravilha. Então, meu querido guerreiro, minha querida guerreira, vamos juntos, vamos trabalhar juntos, eu e você, sempre, né? Lembra, a gente tem um grupo, a gente vai trabalhar nesse grupo de WhatsApp com o Zoom, baixa o Zoom, aquele aplicativo que eu te falei, né? E vamos trabalhar durante o nosso curso aqui. Você vai ver que eu vou fazer o impossível para que você consiga esses 6 pontos. E as suas chances de conseguir são altíssimas, desde que você se comprometa a estudar comigo. Se comprometa a estudar assim. A gente faz um planejamento, um coach aqui, para que a gente consiga estudar, tá? Planejando 2, 3 horas de estudo diária, planejando fazer o simulado, vai ter um simulado, você vai fazer o simulado. Vai ter um plantão de dúvidas, que eu vou ficar aqui no curso para que você venha tirar dúvida presencialmente, se você quiser, né? Então, vamos arrebentar nesse exame. Eu quero 100% de aprovação. Combinado? Fechado? Temos um pacto, eu e você? Então, maravilha. A gente se esbarra, então, nas aulas aqui no Curso Fórum. Foi um prazer enorme poder introduzir esse tema de direito administrativo para você, e a gente vai falando, vai se falando, e vamos até a hora de meter a mão nessa carteira. Fechou? Um abraço. Tchau, tchau.